Saudações, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um Por que Doutor? E hoje nós vamos falar sobre uma revolução que ocorreu no ano de 1998 e mudou a indústria farmacêutica e a sociedade para sempre: a criação do Viagra. Fique conosco. As pesquisas com o Viagra iniciaram-se na década de 90, através da indústria farmacêutica Pfizer, com Robert Furtgott sendo o principal responsável pela condução. E a princípio era uma medicação que estava sendo desenvolvida para o tratamento da angina no peito, a dor no peito. Mas logo, no decorrer dessas pesquisas, ficou percebido que não era uma indicação muito boa e essa indicação foi se perdendo ao longo dessa pesquisa e novas indicações começaram a surgir. Principalmente indicações para o tratamento de hipertensão pulmonar e outras doenças que estavam relacionadas à vasodilatação, ou seja, o aumento do calibre das artérias dentro do corpo. Mas o curioso que ocorreu foi que estava tendo um efeito colateral nos pacientes durante o desenvolvimento de testes, e esse efeito era um aumento e uma melhora da ereção. Então a história começou a mudar. Diante dessa nova perspectiva, a indústria farmacêutica começou a organizar um novo estudo, onde convocou mais de 3.700 homens, desde idades mais jovens até mais idosos, para fazer um estudo mais detalhado do que ocorria com o Viagra. E se percebeu uma melhora bastante importante na questão da ereção, já que essa medicação age num componente que se chama ácido nítrico, que vai promover a dilatação arterial, e isso faz com que ocorra um fluxo sanguíneo muito maior para o pênis, e isso vai fazer com que ocorra a ereção, que é o que é esperado no Viagra. Eles também descobriram que essa medicação começa a agir com aproximadamente 30 minutos a 1 hora, tendo uma duração normalmente de até 4 horas. E isso, meus amigos e minhas amigas, mudou a história da indústria farmacêutica para sempre. Então, essa pesquisa começou a focar em pacientes que possuíam já alguma disfunção erétil prévia, como pacientes com traumas vertebrais, diabéticos, hipertensos, pacientes que fizeram cirurgia de próstata, e eles perceberam que os estudos estavam sendo muito promissores e a questão da ereção melhorava sensivelmente nesses pacientes. E aconteceu então que o Viagra se tornou uma das medicações mais vendidas no mundo. Foi vendido em mais de 110 países, ainda continua com uma ampla comercialização, já faturou mais de $1,5 bilhão e continua com suas vendas ainda bastante aquecidas, apesar de que hoje existem outras medicações com o mesmo objetivo de promover uma ereção mais importante, mas o Viagra não perdeu a sua hegemonia como medicação usada para ereção. Isso levou também a uma consequência muito importante e grave, que foram as vendas no mercado negro através de contrabando, principalmente através da internet, onde os pacientes começaram a adquirir essa medicação de uma forma teoricamente muito mais facilitada. O que muitos não sabiam na realidade é que essas medicações não vinham com o princípio ativo da medicação. Eram medicações falsificadas, com componentes diversos e até mesmo alguns eram altamente prejudiciais à saúde, como por exemplo gesso, outros compostos ativos de medicações diversas, enfim, não tinham nada relacionado para promover a melhora na disfunção erétil. Então, uma dica importante que hoje nós vamos passar para todos vocês é que essa medicação é uma medicação importante que deve ser, quando bem indicada pelo seu médico, adquiridas nas farmácias regulares, para que assim você tenha garantia de estar fazendo um tratamento adequado para o seu problema. E uma informação importante
é que mais de 50% dos homens com mais de 40 anos sofrem de algum grau de disfunção erétil. Então, essa medicação começou a se popularizar bastante. E um público que chama bastante atenção devido ao uso da medicação foi o público idoso. Então, essa medicação permitiu que este público passasse a se relacionar sexualmente com muito mais frequência e por um tempo muito mais prolongado. Mas surgiu aí também uma grave consequência que deve ser avaliada por todos, que foi o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV. Então, independentemente de mais nada, a gente tem que informar que as relações sexuais devem sim ser realizadas de forma segura e com o uso de preservativos, para que todos possam ter qualidade de vida e principalmente esse público que foi bastante atingido, que foram os idosos, que façam as suas relações sexuais de forma protegida com o uso de preservativos. Outra questão que ocorreu dentro desses extremos de idade foi que se percebeu que pacientes jovens, que muitas vezes não sofriam de disfunção sexual, com objetivo recreativo ou de demonstrar uma maior performance durante o sexo, começaram também a fazer o uso dessas medicações, do Viagra, pensando em ter uma ereção mais prolongada. E aí a gente vai começar agora, nesse próximo bloco, a falar sobre os efeitos colaterais e que toda medicação tem que ser usada de uma forma bastante consciente para que não seja banalizado e que a gente se coloque em risco nos usos dessas medicações. E quais são os efeitos encontrados com o uso do Viagra, os efeitos colaterais? Nós temos o rubor facial, a hipotensão arterial, a taquicardia. Nós podemos apresentar também cefaleia, que é a dor de cabeça, e sempre que isso ocorrer, você tem que comunicar ao seu médico para que ele crie alternativas de uso de outras medicações, principalmente para que você tenha um uso correto da medicação com bastante proteção. E tem um efeito que é muito pouco conhecido. Muitos pacientes, principalmente os pacientes jovens, que fazem esse uso recreativo e indiscriminado da medicação, podem apresentar uma situação onde a ereção se prolonga por tempo muito prolongado. Isso pode gerar sérias consequências para a pessoa, principalmente uma situação que a gente chama de priapismo, que é quando o órgão sexual ele permanece ereto por muito tempo, e isso em alguns casos pode até provocar necrose no pênis. E diante desse cenário, onde nós temos uma medicação que é sucesso de venda, está em qualquer farmácia, em qualquer canto do Brasil e do mundo, que a gente sabe que não precisa de prescrição médica, nós devemos orientar as pessoas que possuem algum tipo de problema de saúde. Quem tem coronariopatia, que são alterações na coronária, que fazem tratamento para hipertensão arterial, tem que consultar o seu médico, com certeza, para ver se pode ou não fazer o uso da medicação. Porque ela pode potencializar ações de algumas medicações, provocar interação entre as medicações, principalmente os pacientes que fazem uso de algum antihipertensivo, podem ter o potencial dessas drogas aumentados, podendo então ter uma pressão, uma queda de pressão muito grande, e isso pode colocar em risco a vida de todos que estão fazendo esse tipo de uso com essa interação. Então vamos ficar atentos com essa questão e sempre que você for começar o uso de uma medicação, passe pelo seu médico de confiança para fazer uma consulta e verificar se o uso do Viagra e de outras medicações para ajudar na ereção vai ser seguro na sua vida. E por fim, uma informação que temos que ter é que o Viagra ele só vai funcionar com estímulos. Se o homem não tiver estimulado, ele não vai ter nenhum tipo de ação. E temos que lembrar também que esse uso recreativo, principalmente nos jovens,
pode provocar uma dependência, e essa dependência é a dependência psicológica. O jovem usa o Viagra numa relação sexual, tem um desempenho melhor, e aí ele vai ter uma outra relação e não vai querer ter uma queda nesse desempenho. Isso pode gerar um ciclo vicioso. Então, mais uma vez, vamos sempre usar as medicações com bastante consciência e acompanhamento médico. Ficou alguma dúvida, Fábio? Doutor, e qual é a relação do uso do Viagra com bebida alcoólica? Causa algum efeito colateral? Potencializa o uso da medicação? Diminui? Qual seria essa reação? Com certeza, a gente sempre tem que desaconselhar o uso de medicações, não aquelas medicações de uso contínuo, mas medicações esporádicas, antibióticos, e o Viagra também vai entrar nessa relação. Nós temos que desaconselhar o uso com bebidas alcoólicas. Mas no caso do Viagra, o principal efeito que vai ter com o uso do álcool é uma diminuição do efeito do Viagra no nosso organismo. Então, Fábio, pode ocorrer que essa medicação ela vai perder a eficácia ou vai ter uma eficácia menor quando ela for ingerida com álcool. E vamos terminando por aqui, mais um Porque Doutor. Vocês que ficaram conosco até o fim desse vídeo, nós agradecemos muito. Vamos pedir para vocês para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho das notificações. E vamos pedir também, se você tem alguma indicação de algum assunto interessante que você quer que a gente desenvolva, deixa nos comentários para que a gente possa trazer esse conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.